Olá pessoal, meu nome é Douglas Romão e esse é mais um vídeo da série sobre o Microsoft Flow. Na conversa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como integrar o Microsoft Flow usando o SharePoint e o Cognitive Services e o Microsoft Translator. Então no cenário de hoje a gente vai trabalhar para que quando um arquivo novo uma imagem nova for publicada dentro do SharePoint, ele chame a API de computação cognitiva da Microsoft para analisar essa imagem, descrevê-la e depois usar o Microsoft Translator para traduzir essa descrição encontrada, essa análise da imagem, e salvá-la novamente em uma lista do SharePoint. É um modelo bem interessante, é um serviço bem interessante de integração e que abre portas para que a gente crie integrações bem mais interessantes, usando computação cognitiva, inclusive. Para esse exemplo, vocês vão precisar do SharePoint, né, para vocês poderem ter a lista e a biblioteca de imagens para subir as imagens. Vocês vão precisar também de um usuário no Microsoft Cognitive Services. Para a API que a gente vai usar, ele é gratuita, tem um número de requisições, né, que você pode usar gratuitamente. É bem simples de criar a conta. Você pode usar a conta do Microsoft Outlook, ou vocês podem usar o GitHub, ou uma conta do LinkedIn. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, só para mostrar para vocês o cenário, nós temos aqui no nosso SharePoint uma biblioteca chamada Documentos, que é onde a gente vai carregar as nossas imagens. E aqui, é a partir daqui que vai acontecer o processamento do nosso fluxo. Então, quando uma nova imagem for carregada nessa biblioteca de documentos, ele vai fazer o processamento, análise das informações e vai salvar numa outra lista. Então, nós temos aqui uma lista chamada descrição de imagens, que tem um título, a descrição e a descrição traduzida. No título a gente vai salvar o nome do arquivo que foi carregado, que foi analisado. A descrição vai ser a descrição que vai vir em inglês, porque a análise, por enquanto, né, pela API do Cognitive Services, ela é feita em inglês. E aí a gente tem a descrição traduzida, que vai ser o resultado do nosso processamento usando o Microsoft Translator, que é a API do Bing. Então, o cenário de vocês vocês têm que criar uma lista para a descrição de imagens, com esses campos, e uma biblioteca de documentos simples dentro do SharePoint. No caso do Cognitive Services, é só você entrar em microsoft.com/cognitive-services e fazer a sua inscrição no Get Started for Free. Ele vai pedir para você logar com uma das suas contas, Microsoft Account, GitHub ou LinkedIn. Eu já tenho conta aqui, então eu só vou entrar com ela para poder pegar a chave, porque para você fazer a integração com o Cognitive Services, você vai precisar de uma chave para poder executar. Então vocês podem ver aqui que logo que eu entrei eu já tenho todas as APIs disponíveis, a quantidade que eu posso usar de transações de graça e as minhas chaves, tá? E aí a gente vai usar a API que se chama Computer Vision. Vou procurar ela aqui só para mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó, Computer Vision. Então eu tenho 5.000 transações por mês de graça, 20 por minuto. Tá? Então eu só vou precisar pegar essa chave aqui para executar. Então, indo lá no nosso Microsoft Flow, também já estando logado, né? Eu vou clicar em meus fluxos e a gente vai criar um fluxo a partir do zero, tá? Ele não tem um modelo pré-definido para isso, mas a gente vai criar um a partir do zero. O gatilho, como que vai ser? Então, a primeira ação do nosso fluxo sempre é o gatilho que vai startar esse fluxo. E no nosso caso, o gatilho vai ser quando eu carrego uma imagem dentro daquela biblioteca de documentos. Então, o gatilho vai ser no SharePoint. E aí, dos gatilhos que a gente tem para SharePoint, a gente tem quando um arquivo é criado, quando um item é modificado, quando um novo item é criado ou quando um arquivo é modificado. Qual a diferença desses caras aqui? Quando um arquivo é criado ou modificado, a gente está falando de biblioteca, a gente está falando de arquivo mesmo. E quando é um item, tanto novo item quanto modificado, a gente está falando de lista. No nosso exemplo, como a gente vai trabalhar com uma imagem, isso é um arquivo, então vai estar numa biblioteca
Então a gente vai usar a ação de quando um arquivo é criado. Esse vai ser o gatilho. Então ele vai falar, tá, quando um arquivo é criado onde? Então a gente vai pegar a URL do nosso site aqui. Vamos colar aqui o endereço do site. E ele vai perguntar, tá, em qual pasta que esse arquivo vai ser criado? E aí a gente vai selecionar aqui a pasta documentos compartilhados, que é essa biblioteca de documentos aqui, ó, documentos compartilhados. Então, legal. Aqui eu tenho esse mostrar opções, esse inferir tipo de conteúdo é só para eu selecionar qual vai ser o tipo de conteúdo de informação que ele vai trazer, tá? Mas se eu vou selecionar ou não, mas é só uma opção. E aí, então, a partir do gatilho, ou seja, a partir do momento que o meu arquivo é criado, o que a gente faz? A gente vai mandar esse arquivo para ser processado pela API de Computer Vision, tá? Então, vou colocar adicionar uma ação aqui. E aí a gente vai procurar essa API de Computer Vision do Cognitive Services. Então, eu tenho várias ações aqui do Cognitive Services para o Computer Vision. Então, eu tenho analisar a imagem, descrever a imagem, gerar thumbnail, fazer um reconhecimento de OCR para JSON ou para texto, reconhecer de onde vem essa imagem, reconhecer as tags dessa imagem. E a gente vai usar o Describe Image. O que essa API faz? O que essa ação faz? Ela vai pegar as informações da imagem, então eu mando uma imagem para ele, e através dessa imagem que eu mando para ele, ele vai tentar descrevê-la. Então, se eu mandar uma imagem de um campo de futebol com pessoas jogando futebol, ele vai tentar descrever isso, tá? E como é computação cognitiva, tem sempre a probabilidade de acerto ou de erro. Tá? Então, aqui no Image Source, eu vou falar, tá, da onde que vem? Qual é a fonte de dados dessa imagem que eu estou buscando? É lá do meu arquivo SharePoint. Então, eu vou pegar aqui e vou selecionar conteúdo do arquivo. Aqui eu só vou ter que selecionar, não aqui para inferir o tipo de conteúdo. Eu vou colocar o conteúdo do arquivo para ele selecionar. Aliás, eu vou selecionar qual que é o tipo, né? E aí, a partir daqui, eu procuro qual que é o conteúdo. Então, eu posso selecionar para que a fonte seja conteúdo ou URL, tá? E aí, se é no conteúdo, eu posso colocar conteúdo do arquivo. Se é no URL, eu tenho que colocar o caminho do arquivo. E aí, esse arquivo não necessariamente precisa vir do SharePoint, tá? Ele pode vir de um link que a gente vai cadastrar em algum banco de dados ou por aí vai. A gente não tem problema com isso. Então, isso já é um recurso, tá? Vocês podem ver que está visualização aqui porque está em preview ainda a computação cognitiva, então podem ser que existam mudanças mais para frente, mas já está funcionando. Tá? Então essas são as ações que a gente tem aqui do Describe Image. Aqui só para mostrar para vocês, no Minhas Conexões, hoje eu tenho esse análise de dados aqui, que já está conectado no meu Cognitive Service. Mas no caso de vocês ainda não vai estar. Então, como que funciona essa conexão? Eu coloquei para criar uma nova conexão. Eu vou falar qual é o nome dessa conexão. Esse é o nome que você pode dar para sua conexão, tá? Não tem problema. Vou colocar Cognitive Service. E aí esse account key é justamente a chave que eu falei para vocês que a gente tem lá no nosso site. É só você copiar aqui, não tem problema. Copia. Vem aqui. Cola e manda criar essa conexão. Quando vocês criarem o fluxo, já automaticamente vai aparecer essa opção, tá? Para mim não apareceu porque eu já tinha uma conexão criada, mas é só vocês irem nos 3 pontinhos aqui e criar uma nova conexão se precisar. Então eu vou selecionar aqui novamente o conteúdo do arquivo. Então, como eu falei para vocês, image content é o conteúdo mesmo, é o stream do arquivo, ou image URL, que é o caminho. Legal, ele já vai fazer a descrição da imagem e aí agora eu tenho que jogar essa informação para algum lugar.
Então, no nosso passo, primeiro, o que eu vou fazer? Ele vai trazer a descrição, essa descrição vai ser em inglês, a gente vai salvar lá no SharePoint e depois a gente vai fazer a edição do fluxo para colocar o Microsoft Translator aqui no meio. Tá, então, eu vou colocar uma nova etapa aqui. Adicionar ação, e aí a gente vai colocar SharePoint para a gente poder salvar lá na nossa lista de descrição de imagens que a gente criou. Vamos colocar a opção criar item. Vamos copiar novamente a URL do site. Qual lista que a gente vai salvar? A gente vai procurar a lista descrição de imagens. E ele vai trazer os campos aqui. O campo de título, então, é onde a gente vai salvar a informação, esse caption text. Tá vendo que a gente tem sempre duas fontes de dados aqui no caso, porque essa fonte de dados, quando o arquivo é criado, é a fonte de dados que a gente tem lá em cima, caso você queira pegar uma informação de lá, ou a informação que a API está retornando para a gente. E a gente vai usar essa caption text, text caption generated from the image. Então, a imagem vai ser processada e o retorno disso vai ser um texto. E é esse texto que a gente vai jogar no campo descrição, não vou usar no campo título, tá? Aqui no campo título, eu vou pegar o título, o nome do arquivo, lá da minha outra fonte de dados. Legal? A descrição traduzida por enquanto a gente ainda não tem. Vocês viram que quando eu selecionei, ele gerou um aplicar cada. Por quê? Pode ser que a descrição que vier aqui da API do Cognitive Services seja mais de um resultado. Então ele cria um laço de repetição para que todos os resultados sejam criados. Aqui nesse caso, ele só vai retornar um item mesmo, tá? Então não tem problema em ser aplicar cada, porque ele só vai aplicar uma vez. A gente vai dar um nome para o nosso fluxo. Integração com Cognitive Services e SharePoint. Vamos criar o nosso fluxo. E aí o que vai acontecer? Nosso fluxo foi criado, ele não vai ser executado ainda, por quê? Porque o que chama a execução desse fluxo é justamente quando a gente carregar um arquivo novo lá, tá? Então vou clicar aqui no izinho para a gente ver que não há execuções nenhuma. E aí agora a gente vai lá na nossa biblioteca de documentos e vamos subir uma imagem. Vou baixar uma imagem qualquer aqui. Vou colocar a imagem de prédios no Bing. Vou pegar aqui uma construção. Vou baixar essa imagem aqui. A porcentagem de acerto a gente não tem como garantir, tá? Vou salvar aqui em qualquer lugar. E aí então eu vou carregar esse arquivo lá no meu SharePoint. Vamos encontrar o nosso arquivo. Aqui, ó, prédio. Então ele já está carregando, vocês podem ver que carregando um item. Carregou, automaticamente o nosso fluxo vai ser executado. Então se a gente carregar a página aqui novamente, vocês vão ver que já vai ter um fluxo executando aqui. Ou daqui a pouquinho, né? Já vai aparecer aqui o fluxo. Às vezes demora um pouquinho para chegar, mas já chega. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se carregou mesmo. Carregou. A imagem já está aqui. Vamos lá novamente.
E ó, já executou aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou. E executou com sucesso. Ele falou que deu com sucesso. Então, ó, descreveu a imagem e encontrou um item e foi lá no SharePoint e criou. Então, se a gente for nessa lista de descrição de imagens, agora tem que ter um item com a descrição da imagem, em inglês pelo menos, a informação. Então, ó, colocou o nome do nosso arquivo que a gente carregou e a descrição é um prédio. Um prédio grande, né? Então, a gente já teve a descrição completa, né, que ele encontrou, né, o processamento dele foi correto, ele encontrou a informação e salvou na nossa lista de descrição de imagens. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no nosso fluxo, vai editar ele. E aí, exatamente o que a gente vai trabalhar vamos colocar uma ação aqui para que a gente também veja a questão da tradução. Então, ele vai traduzir e vai colocar a descrição em português lá. Então, a gente vai colocar uma ação nova aqui, antes de criar o item. Então, para cada descrição que ele encontrar, a gente vai colocar uma ação aqui que é de traduzir. Então, vocês vão pesquisar por Microsoft Translator. Aqui, ó, Microsoft Translator. E aí ele vai colocar, a gente vai achar a ação traduzir texto. Eu quero traduzir para o português. Então, qual que é o texto que ele vai traduzir? É o Caption Text. E para qual idioma eu quero traduzir? A gente vai procurar aqui e vai colocar o português. Legal? E aí, o que vai acontecer? Aqui no nosso criar item, a gente vai colocar na descrição traduzida o texto que foi traduzido. Apareceu mais uma fonte de dados, vai ser o texto traduzido. Tá? Então, vai passar pelo traduzir texto, ele vai traduzir do inglês para o português e vai salvar na descrição traduzida. Agora, basta a gente atualizar o fluxo. Vamos procurar uma nova imagem aqui para poder fazer o teste. Vou colocar imagem de reunião, por exemplo. Pegar essa imagem dessa reunião. Vamos salvar essa imagem. O fluxo já foi atualizado aqui. E aí o que a gente vai fazer é carregar essa imagem novamente. Na verdade, essa nova imagem, né? No fluxo para a gente poder, lá na nossa biblioteca do SharePoint, para a gente poder ver o processamento disso e a tradução. Então a gente já carregou a imagem, agora vai ter que ter uma nova execução daqui a pouquinho, né? Então vai ter uma nova execução aqui. Daqui a pouquinho vai aparecer essa nova execução. E essa nova execução vai gerar exatamente um novo item na nossa lista de descrição de imagens, tá? Vou botar aqui para ver se já executou. Às vezes ele demora um pouquinho para fazer esse processamento. Isso tudo depende também do tipo de licenciamento que você tem, da estrutura que você tem e das ações que você escolhe para fazer, tá? Quando mais integrações e mais serviços a gente colocar, mais demora um pouquinho o processamento dele. Mas ó, tá executando aqui já, apareceu o running. A gente pode acompanhar o andamento disso e ele já terminou a execução. Então a gente pode ir lá na lista de descrição de imagens e vai ter um novo item aqui. Então a gente colocou a nova imagem, ele já trouxe o nome da nova imagem aqui, a descrição, um grupo de pessoas sentadas numa mesa, e a tradução já desse texto que foi da descrição que foi encontrada na imagem. E a tradução ficou perfeita. Então, esse foi um fluxo de exemplo, onde a gente está integrando 3 tecnologias, né? A gente está integrando o SharePoint, está integrando o Cognitive Services e o Microsoft Translator para gerar um resultado bem interessante. A gente está mandando uma imagem, está analisando essa imagem, está pegando o resultado da análise dessa imagem e salvando novamente no SharePoint traduzido. Então imaginem os recursos e os cenários que a gente pode aplicar isso. São inúmeros
E tem muito mais recursos lá no Cognitive Services que a gente pode usar. Esse é só um exemplo simples, tá? E vocês viram que a gente demorou alguns minutos para desenvolver. Então é isso, pessoal. Esse vídeo tinha esse propósito de fazer essa integração entre o SharePoint, o Cognitive Services e o Microsoft Translator. Fiquem à vontade para sugerir novos temas. Acompanhem nosso canal, acompanhem as nossas páginas no Facebook, vão estar aqui na descrição do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem comentar também. Estamos à disposição para que vocês precisarem. A ideia é a gente gerar bastante conteúdo do Flow para a comunidade aqui do Brasil. Então, o que vocês sugerirem vai ajudar bastante a gente a construir uma base de conhecimento interessante aqui. Tá ok? Então, obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.